pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Cabuz, eu sou integrante do grupo Pet História e hoje eu quero convidar vocês a assistirem a minha apresentação na nossa última jornada Pet, que integrou a mesa discente Orientalismo, adentrando em um mundo conectado, e o meu trabalho intitulado como Tornar-se Buda, as políticas de Ashoka e a consolidação do movimento budista na Índia, 273 a 232 a.C., onde eu falo um pouquinho da história do budismo e como ele se desenvolveu. Vamos lá? Eu gostaria de iniciar minha fala primeiramente agradecendo a minha professora orientadora, Patrícia Souza de Faria, que desde o terceiro período vem me apoiando a me dedicar a estudar o Oriente. Eu agradeço também a presença aqui dos meus colegas de mesa, da equipe do grupo Pet História, pela oportunidade que me foi ofertada de aqui mostrar o meu trabalho. Agradeço especialmente a nossa mediadora Giovana, por ter aceitado o convite assim tão em cima da hora. Por favor, se puder colocar o meu slide. Obrigado. Esse meu trabalho, ele é resultado de um curso que eu fiz na quarentena, ofertado pela Universidade de Colômbia, em Nova York, fiz o curso online, e foi ministrado pelo professor Robert Thurman, cujo tema desse curso era budismo indo-tibetano. Lá, né, eu tive acesso à trajetória do imperador, até então hindu, Ashoka, que me chamou bastante atenção, porque principalmente na maneira que ele reformulou seu governo depois do contato que ele teve com o budismo. Sendo assim, eu busco aqui neste trabalho analisar a consolidação do movimento budista no território indiano, realizada por meio das políticas que ele expôs nos seus éditos reais, espalhados por toda a Índia. E esse governo compreendeu de 273 a 232 a.C. É importante a gente delimitar alguns pontos antes de nos debruçarmos sobre o governo do Ashoka. O budismo nasce ali nos arredores da cidade de Sakya, ao norte da Índia, que hoje é o território que constitui o país Nepal. Quem funda, né, a doutrina budista foi um príncipe pertencente à casta Kshatriya, de nome Siddhartha Gautama, muitos de vocês devem conhecer. Existem diversas narrativas que vão permear a vida do Gautama. Porém, nós temos que buscar diferenciar a figura do Siddhartha Gautama enquanto formador de um movimento social com um caráter reformador, que vai mobilizar adeptos, primeiramente na Índia, depois China, Japão e na contemporaneidade no mundo inteiro, a figura do guru espiritual, que teria atingido um nível de consciência nunca antes visto. A gente precisa delimitar essa diferença, pois, embora seja importante nesse trabalho caminhar por alguns conceitos do budismo, não é o nosso objetivo aqui analisar esses conceitos sozinhos, mas sim como constituintes de um caráter, de um movimento de caráter reformador, pensando assim esses conceitos relacionados com as ações dos adeptos dessa doutrina. Pode passar o slide, por favor. Mais uma vez. Isso aí, obrigado. Partindo para a gente poder analisar a figura do Buda, a gente pode começar pela própria nomenclatura dele. Só um momento. Pode passar mais uma vez o slide, desculpa. Isso. O termo Buda, ele é oriundo do sânscrito Bud. Vai significar despertar ou florescer. Portanto, o Buda não é um nome de alguém, mas é sim um título que é dado aos doutrinários
que atingem um estado máximo da consciência humana, assim despertando ou florescendo para a compreensão do verdadeiro funcionamento e do mundo à sua volta, funcionamento da vida e do mundo à sua volta. A narrativa mais comum em torno do Buda vai contar sobre a descendência dele de um paraíso divino, chamado Turrita, para o útero de uma deusa, a Maia, que seria sua mãe. Quando jovem, o Buda vai se deparar com algumas visões enviadas pelos deuses. Quando eu digo deuses, eu me refiro aqui ao panteão hindu-indiano. E essas visões constituem um homem em 3 estados da vida. O primeiro deles é um homem velho, em seguinte, um homem doente, beirando a morte, e o final, um ermitão. Dessa maneira, o Buda teria percebido que por maior riqueza, maior bens que alguém tivesse na Terra, o fim seria o mesmo, que é a morte. Mas feliz seria o ermitão, que poderia se livrar de tudo isso para buscar sua verdadeira conexão com o mundo. Após essas aparições, o Buda renunciaria suas heranças e posses em busca de se reservar na natureza em um longo processo de meditação que, após ser confrontado com Mara, o mal no hinduísmo, ele culminaria assim na iluminação, que é algo chamado Nirvana, deste modo tornando-se Buda. Eu utilizei a nomenclatura Buda aqui nessa explicação e não Siddhartha Gautama, exatamente para a gente poder delimitar os espaços das narrativas dos agentes históricos e dos agentes doutrinários aqui. Bom, o Nirvana, ou a iluminação, é o estado máximo de consciência que o indivíduo vai poder atingir. Uma vez nele, é possível compreender a conexão que todos os seres, animados e inanimados, constituem-se entre si no mundo. Dessa maneira, é possível perceber que o sofrimento dos outros seres terrenos estão interligados, pois para o budismo é algo inerente a todos os seres que habitam a Terra, com base no conceito de empatia, que é basicamente o que vai cercear os demais ensinamentos budistas. E assim o Buda cria o Dharma. O Dharma, pode passar o slide, por favor. O Dharma ele vai ser representado por uma roda, e ele é basicamente um conjunto dos ensinamentos que o Buda vai elaborar nesse retiro, assim sendo a peça-chave para a jornada do indivíduo até o Nirvana. A representação do Dharma como uma roda faz referência a um ciclo da completude da vida, sempre tendendo a voltar para o mesmo lugar, ou seja, o sofrimento. Pode passar o slide mais uma vez. Ah, não, acho que passou demais. Pode voltar aí. Isso. Tá cortando um pouquinho o slide, mas acho que não tem problema. Enfim. Embora essa narrativa que eu apresentei aqui tenha tido presença de elementos divinos, como a própria Maia, a mãe do Buda, o Mara, o mal, o próprio Buda não é uma divindade, mas sim ele é um estado a ser alcançado por qualquer indivíduo. Partindo do pressuposto que o objetivo do budismo é fomentar e buscar a promover a busca pelo Nirvana, que é o desenvolvimento completamente pessoal, que vai trabalhar os estados da consciência humana. A gente não pode aqui classificar o budismo num contexto abordado enquanto uma religião, até porque os aspectos religiosos que apareceram nas narrativas aqui apresentadas são frutos de um hinduísmo presente ao norte da Índia, onde era localizado o reino de Siddhartha Gautama. A concepção utilizada nesse trabalho para o budismo será enquanto um projeto civilizacional, pautado em 2 referenciais, um metodológico e um outro moral. O metodológico é a página, eu acho que avançou o slide demais de novo, mas tudo bem, já está lá no último, pode voltar um pouquinho. Avança. Isso. O primeiro referencial é o metodológico, que é a página, e o segundo é o sila, que é um referencial moral. A página é referente principalmente ao processo de meditação,
que é o método que vai guiar a busca do autoconhecimento. A página pode ser definida também pelo sânscrito Prajnaparamita Sutra, que a gente pode traduzir como sabedoria incomparável, sem equivalente. A sila, ela vai ser referenciada à conduta de comportamento ético do indivíduo budista, ou seja, ela é pautada no respeito e principalmente nas políticas de não violência. A lógica da sociedade budista se sustenta, assim, com base nesses dois preceitos morais e metodológicos, mas também nos 4 pilares. O primeiro pilar é o karma, que a gente pode entender como o princípio de causa e efeito, ou seja, tudo aquilo que eu faço para o indivíduo se volta para mim, tanto as coisas positivas quanto as coisas negativas, sendo ele o caminho para se guiar, para se livrar do sofrimento. Então, eu preciso gerar positividade para que minha negatividade se esvaia do meu corpo. O segundo é o artha, que é a ação do espírito do serviço, ou seja, a proatividade sempre voltada à servidão do próximo, da comunidade. O terceiro é o dharma, que eu já expliquei, que são basicamente os ensinamentos do Buda, que vai, doutrinar até a busca do nirvana. E o quarto pilar, que vai ser colocado posteriormente, será o moksha, que é o pilar para entender. O moksha é um pouco complicado, mas a gente pode entender ele como o próprio processo de libertação do sofrimento, né? Ele é uma junção dos outros 3. Pode passar o slide, por favor. Analisando de maneira geral, a gente pode perceber que esses 4 pilares eles estão intimamente conectados. A busca, gerar coisas boas, a busca pelo sofrimento, a servidão pelo outro, os conhecimentos. Então, o conceito de empatia ele vai ser presente em todos eles. Mas eu queria chamar a atenção para como a empatia vai estar ligada no interesse exclusivamente pessoal, a busca pela liberdade. Do sofrimento, no caso. O que é, ao meu ponto de vista, genial, porque o budismo consegue converter questões meramente individuais para o coletivo. Sendo assim, o indivíduo é obrigado a recorrer ao Dharma para agir de maneira coerente ao Artha e transmitir bom karma e buscar o moksha. Logo, é surpreendente como que os preceitos budistas pegam o indivíduo e colocam sobre o coletivo. Pode passar de slide, por favor. Não, desculpa, pode voltar. É que deu delay aqui. Agora sim, a gente nos debruçando sobre o governo de Ashoka, o que mais me chamou a atenção foram seus éditos reais, aqui usados como fontes primárias. Eles foram espalhados por toda a extensão do seu império, compreendendo aproximadamente 33 inscrições nos ditos pilares de Ashoka, que são realmente pilares, e assim como em paredes e edificações. Também são estruturas que foram entalhadas em pedra. Os seus éditos reais eles vão apresentar a primeira evidência tangível do que seria o budismo. Eles descrevem com muitos detalhes o grande projeto de extensão do budismo através do financiamento, aqui colocado entre aspas, de um dos maiores impérios em toda a história da Índia, que foi o Império Maurya. Sendo possível perceber que a expansão budista de Ashoka chegou a atingir as regiões até mesmo lá do Mediterrâneo. Contudo, quando a gente vai analisar esses éditos, é muito evidente a presença de ideias como o Dharma e toda uma construção da infraestrutura para possibilitar o desenvolvimento deste, embora ele não cite em momento algum as palavras budismo e Buda. Os éditos, eles focam em preceitos morais e metodológicos, a sila e a página que eu falei anteriormente, tomando um afastamento completo do budismo como religião, só colocando o budismo dentro de um conceito de projeto civilizacional. Já caminhando agora para o final, em seus éditos, o Ashoka escreve uma espécie de manual, com o intuito de registrar como um rei virtuoso deveria ter agência sobre seu reino. Com base nas 4 nobres verdades, que são essas listadas no slide,
o Ashoka vai institucionalizar a grande escala a construção de edificações voltadas para o estudo do Dharma e políticas de busca por adeptos. Assim, ele vai conquistar vai avançar o seu império e fazendo com o que o Robert Thurman chamou de expansão pacífica, que consistia em um sistema de conversão em adeptos do território que ele visava conquistar. Ele enviava monges e não soldados. Assim, ele convertia aos poucos a população local, trazendo-as para a Sangha, que é a comunidade budista em torno de um monastério, enfraquecendo as lideranças locais e entrando aos poucos na cidade. Ou seja, sem derramar nenhuma gota de sangue, na teoria, Ashoka conquistaria diversos grupos, cidades, estado em todo o território indiano. O budismo, desde as narrativas místicas sobre a vida e o desprendimento terreno do Buda, ele vai ter como principal objetivo o livramento do indivíduo de seu sofrimento. Para isso, o indivíduo deve seguir e disseminar o Dharma, de maneira a viver uma vida mais pacífica, pautada na não violência, no desenvolvimento pessoal e na empatia. Para isso, é seu papel contribuir para os outros à sua volta. Buscarem a libertação também desse mesmo sofrimento. Baseado nisso, o líder de um dos maiores impérios indianos de toda a história da Índia sistematizou os espectros metodológicos e morais do budismo em uma forma de governo, além de investir na construção em larga escala de templos e edificações, de modo a perpetuar ideais budistas, o que foi bastante feito com sucesso por meio desses éditos, desses pilares que foram encontrados. O seu papel, o papel da consolidação do budismo feito pelo Ashoka no território do seu império, foi tão bem sucedida que até hoje a gente consegue observar alguns ícones de representação do budismo na própria identidade nacional indiana. Infelizmente, não cabe aqui citá-los nesse trabalho, mas gostaria de fazer referência à própria bandeira do país. Eu peço só para passar para o último slide, para que eu possa terminar. Isso aí, rapidinho, mostrar toda a extensão. Essa é a Península Indiana. Infelizmente, aqui para mim está cortando um pouquinho, mas vocês podem observar que somente na região mais ao sul que não está marcado de laranja. Essas delimitações são todo o território conquistado pelo Império Maurya no recorte analisado nesse trabalho. A legenda, que também está cortando um pouco, pode sinalizar para a gente aonde estão esses éditos reais, que é basicamente esses pontinhos pretos. E vale lembrar que no sul ali seriam localizados diversos reinos que posteriormente se tornariam um reino de Vijayanagar no sul da Índia, que é um reino hindu. Então, o budismo ali mais ao norte, ele esteve presente com preceitos religiosos do Islã, diversas vertentes do hinduísmo. Então, mais uma vez, é importante enfatizar que o budismo, no contexto analisado, ele não vai ser uma religião, e sim um processo civilizacional que vai possibilitar que esse império se estenda pela extensão que vocês estão vendo aí no slide. Agradeço mais uma vez a oportunidade e a presença de todos aqui assistindo e aqui na organização. E é isso, muito obrigado. Oi, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem sobre a minha apresentação, explicitem dúvidas e sugestões sobre a minha pesquisa. E principalmente, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, acessar as nossas redes sociais que estão na descrição e deixar um like no nosso vídeo. Muito obrigado.